Fala pessoal, beleza? Bom, vamos usar aqui a estratégia da Baby Doge. A gente vai fazer uma estratégia diferente daquela que a gente vem fazendo pelo hold, né? Como que funciona? Devido às eleições e à projeção da alta do Bitcoin, é importante frisar o seguinte: para essa estratégia em específico, é fundamental que o Bitcoin fique acima dos 72 a 74K. Essa é a média. Pensar em perder o suporte de 70 não tem como aprovar essa estratégia, tá certo? Por quê? Porque acima dos 70 ele visa uma alta, né? Então, assim, como a gente sabe, tem análise técnica e fundamentalista, que são as notícias do mercado. E baseado na vitória, vamos dizer assim, da direita, o mercado ele tem uma projeção forte de subida, ainda mais seguido do halving, né? O halving a gente sabe que sempre sobe um ano depois. Então, ou seja, todo mundo está esperando alta para 2025. Essa notícia das eleições, né, aí norte-americanas com a vitória da direita, em específico, que fortalece a economia, né, a gente está falando propriamente do capitalismo, isso reforça mais ainda a alta do próximo ano. Só que assim, pessoal, para surfar a alta do ano que vem, tem que se posicionar agora que o preço está barato, né? Não adianta o preço disparar, subir o mercado e a gente querer entrar no topo. Então, assim, teve boas entradas que a gente já fez os vídeos da Baby Doge, é por isso que eu vou fazer hoje em específico dela, tá certo? E aí a gente vai estudar quatro possibilidades. Então, eu vou traçar, vou desenhar, vou colocar os pontos específicos para a gente fazer uma boa entrada e depois as projeções em porcentagem. Aí eu vou reforçar lá, né? No nosso grupo de sinais, beleza? Então vamos começar aqui. Eu vou ampliar o desenho para a gente fazer a análise da Baby Doge. Lembrando, pessoal, o que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma nova entrada, que nem eu falei no começo, porque eu tenho a parte de hold da Baby Doge, então tá aqui, ó. Esses praticamente 900 bilhões, né? A minha meta é ter 1 trilhão de Baby Doge, é para hold, né? Eu penso em vender cortando pelo menos dois zeros. E essa outra estratégia vai ser mais para o trade, para a gente fazer aí um lucro a médio prazo. Lembrando que o hold é de médio a longo prazo, né? E o nosso trade é de médio a curto prazo, beleza? Então esse saldo aqui na Baby Doge, eu não mexo nele. Eu não vou vender, eu não vou fazer nada com ele. Eu só vou, lembra que eu falei? Tudo que passa de US$ 2.000, eu vou fazendo meu saque semanal. Sexta-feira, hoje é quinta, né, que eu tô gravando o vídeo, amanhã é sexta, então chegou a hora de fazer o saque amanhã. Tudo que for excedente é US$ 2.000. Essa é a minha estratégia. US$ 2.000, que representa praticamente o valor que está aqui, é para hold. E o meu saldo de trade, eu vou estar comprando até em outra corretora. Por quê? Por dois pontos específicos. O primeiro é que nunca deixe tudo num lugar só, né? Que a gente fala, você nunca pode alocar o seu capital tudo num lugar só. Por quê? Caso aconteça alguma coisa com a corretora, se porventura você der o azar de aquela corretora que você tem o saldo, se for derrubado ou acontecer um hackeamento, alguma coisa, você pode perder todo o saldo. Então a gente faz o quê? Divide. Então, o meu saldo de trade, não esse aqui que é de hold, eu vou comprar na onde? Na Binance. Tá certo? Eu vou explicar aqui, ó. Já está posicionado. Um MBaby Doge é a nossa propriamente dita Baby Doge. Então aqui que eu vou fazer os aportes. Só que eu gosto, né? Já estou acostumado com a Gate e eu sempre utilizo elas no vídeo. Eu vou estar fazendo para vocês o desenho nela, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, Baby Doge. O que que é importante a gente saber? Que nem eu falei, notícia positiva do mercado. Ele precisa ficar de 72 a 74K e continuar subindo. Ele vai ter estabilidade, ele vai descer um pouco, mas o principal, não pode perder os 70K, senão ele não valida essa nossa estratégia. Então, anota aí, Bitcoin, suporte ali, o principal e super importante é o 70K, beleza? Então, vem aqui, ó, na parte da Gate, vou começar o meu gráfico. O que que eu preciso entender, pessoal? Um dos indicadores técnicos, agora falando, que é importante para essa moeda é o seguinte: tem a parte, né, de figuras gráficas, tem a parte de desenhos, mas tem um indicador que é muito importante. Ele se chama o quê? Volume, né? Então, pessoal, vou caçar aqui o desenho que eu vou colocar para vocês, ó. Deixa eu colocar o mão livre. Vou colocar primeiro o suporte, que eu falei que eu vou traçar para vocês aqui, ó, o pincel. O volume, pessoal, ele indica sempre, vamos dizer assim, ele determina qual o caminho do mercado. Por quê? Pensa comigo. Lembra que eu já falei, ó, aqui, ó. Se ele veio de uma lateralização, tá certo? Ó, isso aqui é uma lateralização. No 20, que é um suporte importante, ó. Vários dias na lateralização. E depois, seguido de um volume de compra desse tamanho aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho do volume de compra que teve. Olha o tamanho do volume de compra, ó. A gente tá falando, pessoal, disso aqui, ó.
Só para vocês acompanharem o que eu estou dizendo. Deixa eu apagar aqui. Ó, disso aqui, ó o volume de compra. Dá uma olhada na lateral aqui, ó. A gente está falando de trilhões de Baby Doges em compra. Ou seja, sabendo das notícias, sabendo da projeção de alta, do preço que pode alcançar a Baby Doge, algum baleia já se posicionou aqui na questão da lateralização. Por quê? Ele não vai comprar alto, aprenda isso. O baleia nunca compra no alto. Ele sempre compra na baixa por dois motivos. Ou ele tem outros baleias que impulsionam o mercado e quando tiver no alto a sardinha entrar ele vende, ou ele já é antecipado uma notícia de uma análise aí fundamentalista, que no nosso caso que faz eleições dos Estados Unidos. Então, o que que aconteceu? Aqui foi feita uma grande compra e o mercado disparou. Você entendeu? E o Baleia, ele joga inteligente. Como a Baby Doge tem liquidez de milhões de dólares por dia, pensa comigo. Se o cara compra um valor desse aqui, ó, trilhões de Baby Doge. Vamos chutar aqui que o cara comprou 50 mil dólares, né? Eu falo baleia porque tá longe de ser um baleia de Bitcoin que compra milhões de dólares, mas o baleia que eu falo são aquelas pessoas que fazem as compras maiores. Isso aqui deve ser uma parte do capital dele. Mas se ele posiciona aqui com 50 mil dólares, comprando no 20, para depois, quando bater no 25, que seria mais ou menos ali 25% de 50 mil dólares, ele já faz a saída. Porque todo baleia, ele joga dos dois lados, tanto o hold como o trade. E o trade rápido é isso, ó. Ele compra aqui no 20, vende no 25. Se baixar aqui, por exemplo, ó, no 22, 23, ele compra e vende no 25. Ele vai surfando no mercado, igual tá na nossa sala de aula. Beleza? Então a ideia aqui o quê? É jogar como baleia. Só que agora a parte de trade. A de hold a gente já tem, né? Como eu já gravei no vídeo passado, aqui tá no 20, ó. É um baita de um suporte, só que eu comprei Baby Doge no 9, menos que a metade disso aqui. Porque quando ela chegou nesse ponto, foi o menor preço que a Baby Doge atingiu. E eu falei, cara, é hora de entrar. Sabendo que a gente estuda essa moeda há pelo menos 2 anos, 3 anos, né? Desde 2021. Sabendo que a gente estuda essa moeda mais ou menos 3 anos. E ela chegou no menor valor, ou seja, na maior baixa histórica da moeda, é lógico que eu fiz um aporte grande. Então é por isso que tem, fica lá 2 mil dólares, 3 mil dólares sempre. Por quê? Porque a gente já comprou no 9. Isso é para hold. Eu vou querer fazer o maior lucro possível baseado no hold. Só que agora que o mercado está tendência favorável à alta, eu também posso brincar com ele no trade. E por que não na Baby Doge, né? Se a gente já estuda ela há 3 anos, beleza? Então a gente vai traçar aqui agora os suportes para a gente entender, né? Não é porque o mercado está em fase, né, e favorável à alta que a gente vai entrar com tudo. Lembra sempre. Você pode comprar o ponto que você quiser, mas nunca compre tudo no mesmo valor. Isso não é lógico nem estratégico, né? Não é interessante para quem faz operações no mercado. Beleza? Então eu vou começar aqui agora a questão do desenho. O seguinte, baseado que ela veio de uma lateralização. Lembra? Lateralizou no suporte, tendência de alta. Que é isso aqui. Vamos lá, vamos começar o desenho. Essa aqui foi o nosso suporte. Então, eu vou fazer certinho o desenho para ficar gravado aqui, porque vocês têm que entender até por cores. Às vezes você não entende muito bem o passo a passo do desenho, mas entendendo a lógica, e sempre uma cor é mais fácil de gravar do que até uma própria palavra. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu não vou colocar o suporte em vermelho, né? Porque ele não é o suporte principal, é o principal para o trade, mas eu vou colocar em vermelho um suporte mais importante que esse aqui. Então, é assim, eu vou colocando cores mais quentes. Então, por exemplo, ele vai vermelho, ele vai laranja e ele vai amarelo, tá certo? São os suportes importantes que a gente precisa. Então, eu vou colocar isso aqui que ele é um dos principais, mas não o principal, em laranja. Então, você já vai fixar aqui, ó. Vou aumentar ele um pouco para ele ficar bem nítido aqui, ó. Esse é o suporte principal, né? O segundo principal aqui, ó, na parte do 20. Você vai ver que tá 20, 29, alguma coisa, ó. Mas tá vendo aqui, ó? Aqui você já tem outro, ó. Já tá na parte do 19, mas é independente, pessoal. 19 e 20, ó, eu vou colocar aqui porque eu quero traçar em cima da linha de suporte. Ele veio dessa lateralização, perfeito. Depois dessa lateralização, qual outro suporte que a gente tem a considerar? É esse aqui, ó. É sempre no que você pega a resistência de um movimento e o suporte do outro. Então eu vou traçar aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse aqui é um suporte interessante também, ó. Porque aqui teve uma venda significativa, certo? Que ela veio aqui, ó. Essa parte aqui, ó, ela tem uma venda significativa que veio de uma alta significativa. É da onde arrancou esse mercado. Leia de um suporte para o outro, tá certo? Então eu vou colocar esse suporte aqui de amarelo. Então eu tenho laranja, eu tenho amarelo e eu tenho um suporte interessante que vai validar exatamente essa nossa estratégia. Qual suporte que é? Esse cara aqui, ó. Ó, olha como ele pega bastante suporte e resistência. Bem aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó.
Aí eu vou descer um pouquinho aqui, ó. É só para vocês entenderem a lógica. Não vai dar para pontuar exatamente, mas ele é traçado baseado nessa lógica aqui, ó. E aqui eu vou estar colocando. Vou colocar aqui ó, o verde, que é um suporte saudável, tá? Aqui eu coloco em verde. Então, a partir disso, ó, eu tenho esses três suportes. E interessante, são esses três suportes que eu preciso para validar essa estratégia, beleza? Por que que é esses três suportes? Porque a ideia aqui é comprar no suporte. É comprar no suporte, que é comprar na baixa, tá certo? E vender na resistência, que é o nosso topo, que é vender na alta. Mas quantos por cento? E aí eu vou colocar isso, né, baseado nessa estratégia, nessa lógica aqui. A ideia é, aqui nesse trade a gente vai fazer, né, como alguns aqui também, como eu observei o tipo de entrada, vai ser entrada um pouquinho maiores, mais arrojados. Então a gente vai entrar, por exemplo, com R$ 3.000, né, vamos entrar com R$ 10.000, com R$ 20.000. Então a ideia é começar com pelo menos ali US$ 500. Essa estratégia não é muito boa para abaixo de US$ 500. Por quê? Por caso específico do lucro. Que a gente tende aqui a sair com 10%. É entrar no 20 e sair no 22. Você entendeu? É entrar no 22 e sair no 24,5. Agora, se não for, né, cada entrada e saída pelo menos 10%, né, ou dependendo se você entrar com R$ 20.000 até 5%, não tem muita lógica, porque não adianta lucrar 2, 3% de US$ 500, não que não seja interessante, mas agora a gente sim quer ver, né, lucro e dinheiro no bolso, tá certo? Então, traçando esses três suportes, ó, no 20, depois eu tenho esse outro aqui, ó, no 22 e esse outro aqui, ó, no 23,5. Por que 23,5? Porque é onde se coincidiram os topos, né, aqui e suportes. Então eu tenho o topo e a resistência, né? Baseado nisso, eu tenho esse primeiro suporte que é o mais frágil. Ele pode perder a qualquer momento. Aí ele pode vir tocar no amarelo, que é o segundo, e pode sim buscar a baixa do mercado de novo, provavelmente vai tocar o laranja se o Bitcoin perder os 70K. E aí não se preocupe se você comprou aqui em cima, porque a gente nunca compra tudo no mesmo ponto, tá certo? O ideal é comprar a maior parte aqui no 20, porque o mercado vai decolar. Esses dias ele estava no 30, mais hora ou menos hora ele vai colocar no 30. E entenda uma coisa, comprando no 20 e vendendo no 30, são 50% de lucro. Isso é muito importante vocês terem, né, essa noção. Beleza? Então aqui, ó, suporte semi-principal, suporte intermediário e o suporte mais frágil. Mas são nesses pontos que é interessante, né? Você está fazendo a compra. Beleza? Agora tem um ponto, né, específico. Pode ver que ele já tocou aqui em cima, ó. Vou até abaixar aqui, ó. Ele já tocou aqui em cima a questão do 25 para 26. Então, não é, né, tão ruim assim se vocês comparem um pouco de moeda exatamente nesse ponto dos 24 que está aqui agora, ó. Agora está 24,35, beleza? Por quê? Corre o risco sim. Se você não se posicionar agora, vocês ficarem para trás. Porque a gente comprou aqui embaixo, né? Tem até o pessoal que está comigo do hold, eu até mandei a compra. Foi comprado no 20, mas isso aqui, pessoal, é o suporte semi-principal. Isso aconteceu antes das eleições, tá certo? A projeção de alta já é para o ano que vem e a segunda confirmação era pós-eleições. E principalmente se o presidente que ganhou, que é o Trump, né, ele é favorável, né? Eu até coloquei lá pró-Bitcoin. Isso aqui influencia o mercado. Independente se ele realmente investe em Bitcoin ou está envolvido, não, tá certo? O interessante é o seguinte, é que o mercado acredita nisso. O mercado, a gente sabe, é um mercado de alto risco, né? E o mercado do quê? De manipulação. Então, aqui, suporte semi-principal, talvez a gente não venha ver esse suporte novamente. E a gente já comprou nesse suporte, é óbvio que a gente sempre quer comprar mais barato. Mas devido às notícias e o ponto que o mercado se encontra hoje, que é pós-eleições, pode ser que não toque nesse suporte. Ainda mais se o Bitcoin não perdeu os 70K. Então, que fique bem claro isso aqui. Então, o que que a gente tem que fazer, né? De forma que eu queria dar essa ênfase para vocês entenderem e acompanhar a lógica. Como eu falei, não importa saber figuras gráficas, né? E entender certinho, ponto a ponto o mercado. A questão é, entenda a lógica e use ela a seu favor. É assim que você vai colocar dinheiro no bolso. Esse é o principal. Então, para fechar aqui e colocar na prática, é o seguinte: a gente traçou, né? Vou falar dessa lógica, eu fecho ela e depois eu seto o suporte principal, que esse laranja é o semi-principal, beleza? Então, qual que é o ideal hoje? O ideal hoje é o quê? Você não tem nada de Baby Doge para trade, você começar a olhar esse cara aqui, ó. Você entendeu? Do risco, né, desse suporte frágil que é o verde para cima. O que que a gente entende como lógica? É óbvio que ninguém vai comprar aqui em cima. É aqui que você não pode comprar. Você entendeu? Agora, nesses pontos aqui, ó, é o que você já pode começar a entender para comprar. Por quê? Ó, nesses pontos aqui, ó.
Porque aqui é um suporte, essa parte de baixo, e aqui em cima é o topo, que é resistência. Então, se você vai começar a comprar, presta atenção. Se você vai começar a comprar, aqui sim é um ponto interessante. Então, o que que eu recomendo e eu vou fazer aqui para vocês, inclusive ao vivo? Eu vou comprar no ponto que está agora o mercado, porque eu quero mostrar qual que é a minha lógica, dividindo pelo menos em quatro partes, finalizando com o suporte principal. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui e entender essa lógica. Você vai fazer exatamente o seguinte: quem quiser acompanhar a minha estratégia, eu vou comprar exatamente agora uma parte aqui. Mas quanto que você vai comprar, Thiago? E como que você vai dividir? Então, primeiro eu vou explicar como que eu vou fazer a minha divisão. A primeira compra nesse ponto, de um valor menor, porque primeiro é que eu já tenho a parte de hold. Se subir muito o mercado, eu estou garantido. Por isso que era bom ter uma parte em hold. Depois, agora a parte de trade, eu vou fazer a minha primeira compra aqui. A segunda compra, eu vou fazer nesse suporte aqui, que já é diferente lá de cima. E a terceira compra, se chegar, eu vou fazer uma compra maior, que daí eu não preciso circular todo esse semi principal que laranja, mas é nessa posição aqui do 20. Então essa aqui seria minha terceira compra. E a quarta compra é quando? Aí eu tenho que buscar, né, uma tendência de um direcionamento um pouco maior. Eu preciso entender aonde que foi o mercado. Ele caiu depois que ele perdeu mesmo, né, o movimento, ó, ele veio aqui embaixo, ó. Depois dos 20, ó, ele veio 17,80. Aqui que é o principal, ó. Aqui seria o meu suporte principal. É aqui, ó. Esse é o meu suporte principal. Aí eu coloco ele em vermelho mesmo, ó. E aí a gente vem brincando aqui, ó. Porque, ó, depois daqui só vai ser a nossa entrada lá que eu falei pra você no 9, tá vendo, ó? Dificilmente, pessoal, eu acredito, para isso aqui chegar no 9 tem que ter uma catástrofe no mercado, porque esse ponto aqui embaixo foi a baixa histórica da criptomoeda Baby Doge. Então, para chegar nisso aqui, né, teria que acontecer duas notícias muito graves no mercado, você entendeu? O governo bloqueou a criptomoeda, as eleições foram uma fraude, a Kamala agora, que é a nova presidente, não tem como. Dificilmente vocês vão ver no 9. Quando que isso vai acontecer para você comprar no 9 ou 10? Só se o Bitcoin daí perder pelo menos os 65 a 60K. Coisa que está muito difícil, porque ele já veio de um ano atrás, né? Ele veio de um halving que projeta o primeiro ponto da subida, e depois agora o pós-halving, que ele vai confirmando a subida, e ainda mais agora, né, com o resultado das eleições. Então, tudo favorável à alta. Pode cair. Só que lembra, o mercado é sempre 50 e 50. Agora eu diria que o mercado está em 70 e 30. 30% de chance de cair e 70% de subir. Por quê? Porque é o movimento do mercado. Simples assim. Isso aí acontece uma vez a cada 4 anos. E está nesse ponto agora. Halving passado 2020, halving agora 2024. Alta histórica em 2021, há 4 anos atrás, e alta histórica em 2025, ao ano que vem. Então chegou o momento, são 4 anos para isso. Não tem por que do nada cair, ainda mais, né, perder ali 50% do valor, tá? 20 e pouco a Baby Doge agora cair para 10. Então aqui onde foi, pode ver, já estava até desenhado antes de eu puxar aqui, né, o gráfico. Foi aqui que eu fiz a maior entrada, que é aquele saldo da Baby Doge para hold. E agora para trade, eu tenho isso aqui, ó, suporte principal, aqui sim pode cair no 18. Pode chegar uma hora e cair no 18, porque se tá no 20, vai ficar de 17 aqui a 18 perfeitamente. Aqui a gente faz a compra máxima. Então notem, a nossa divisão são em quatro partes, pelo menos. Você pode até ampliar, mas quatro acho que já é significativo. Então, um exemplo, tá? Vamos lá. Digamos que eu vou entrar com R$ 20.000. O que que eu poderia fazer? Eu poderia comprar uma parte exatamente aqui, ó, nesse ponto, ó. Uma parte que tá agora, tá vendo? Ó, ele já tá até subindo mais, ó, já tá 24,5. Ele tava aqui, ó. A tendência é subir. A tendência é subida. Só que não se desesperem para comprar tudo para lucrar. Porque primeiro quem já tem uma parte de hold e depois vocês podem aproveitar que é a parte de trade. Então comprar uma porcentagem aqui. Então vamos lá, vamos colocar assim para ficar claro e objetivo. Vamos pensar aqui, ó, R$ 20.000. Eu vou entrar com a minha parte da seguinte maneira. Se eu for colocar R$ 20.000, eu vou comprar, pelo menos, para não ficar de fora, R$ 3.000 aqui, no 24,50, 25, exatamente como está aqui, ó. Aí me sobra 17 mil, certo? Compraria mais R$ 3.000 aqui, nessa parte aqui, ó, no segundo suporte. Depois, já são R$ 6.000. Tirando, né, dos 20, vai sobrar ali 14 para mim. Compro 6, fico com 14 na mão. Dos 14, eu colocaria R$ 4.000 nesse suporte aqui, ó, de 20 e ficaria observando. Presta atenção. Então, eu compro a primeira, 3.000. Compro a segunda, 3.000. E fico observando aqui. Compro 4. Se continuar lateralizando, compro 5 e seguro.
Por quê? Porque daí eu tenho aqui mais ou menos, vamos chutar, foi metade, né, da minha intenção de compra. E guardaria o principal até não muito que R$ 7.000 para caso venha buscar o nosso suporte principal, que é de 17, 18. Eu acho que o 9 está fora de cogitação. Então não fique, né, pensando, o mercado sobe, todo mundo quer uma descida para entrar nele de volta. Só que toma cuidado. Se você quer pegar o preço muito embaixo, você pode ficar para trás. Então, dos 20.000, o que a gente pode ficar para trás é no máximo 5. O 15 tem que estar posicionado no mercado, porque você pode ter certeza, se o Bitcoin continuar subindo e lateralizar firme e forte acima dos 70K, mais hora ou menos hora, a Baby Doge vai ficar de 30 para frente. Então, se a gente conseguir abraçar, né, a intenção de compra nesses três pontos e pegar principalmente no 20, que é o mais interessante, são 50%. Então, começa assim, começa com consciência, sem o emocional. Não, não vou falar que não dá para abalar emocional, porque é trade, né? Mas não com a ganância, né, muito alta. Cara, compra aqui e espera, 3.000. Você já está no jogo do mercado. Caiu, você compra mais 3. Caiu, você pode comprar mais 5, mais 4. E aí a ideia é pagar sempre mais barato do ponto de entrada. E toda vez que você comprar barato, você tem que comprar, né, um valor maior para fazer sentido. Não adianta você comprar, um exemplo, 10.000 aqui agora, porque você sabe que vai chegar no 30. Aí quando ele chega no 20, você compra R$ 1.000, R$ 2.000. Não é lógico essa estratégia, tá certo? Então a gente vai entrar aqui três, de repente 4, 5 e aguardando o suporte principal. Esse aqui é o semi. E a gente tá dentro do jogo. E aí, pessoal, é só fazer a porcentagem. Você pode ver, ele vai seguir lá 5% de lucro, 10%, você entendeu? A gente vai seguir lá 15%, 20, 25%. Só que, mais uma vez, isso eu tô dando, né, uma opção para quem vai começar com 20. Tem pessoal aqui que tá me chamando do hold, que já tem um dinheiro maior, vai começar com 200.000. Então, eu penso o seguinte, a lógica é a mesma. Você entendeu? Se você começar com 200 aqui, você vai colocar 30. Você entendeu? Que seria os 3.000 dos R$ 20.000. Então é 30.000 aqui, R$ 30.000 aqui e aqui mais ou menos uns 50.000. Para quê? Porque daí faz sentido. Imagina você entrando no 20 para bater 22, que é 10%, é muito rápido. E a gente está falando de 10% de 50.000. Você entendeu? Então já faz os primeiros 5.000 de lucro. Aqui é a mesma coisa. Comprou no 22, vendeu no 24,5, é mais ou menos os 10%. É o mesmo processo. Tá certo? Então, se você entrou aqui, por exemplo, com 30.000, você vai fazer 10%, é 3.000. Então, a ideia é entrar com valor, lucrar 3, R$ 4.000 aqui, 3.000 aqui, e vai seguindo, 3, R$ 4.000, isso para 200. E para quem vai entrar com 20.000, é a mesma lógica, você entendeu? Só que daí o cara vai lucrar, né? Se ele entrar, por exemplo, ali com, aqui ele vai entrar com 3.000, ele vai lucrar 300. A porcentagem, pessoal, é a mesma. Só que vocês não podem entrar alto se vocês não estão com o emocional equilibrado. E principalmente a lógica, né? A estratégia calibrada para fazer o trade. Porque aqui a gente não pode errar. O trade ele dá muito dinheiro, a estratégia ela funciona, mas desde que você saiba o ponto de entrada e principalmente o ponto de saída. Então é isso aqui que eu queria deixar para vocês, né, explicado ali na ponta da régua aqui que eu costumo dizer. Para quê? A ideia é lucrar de 5 a 10%. Você entendeu? E fazer várias entradas. Então, entrou uma, duas, três, quatro vezes, você vai calcular no mínimo 5%, mas o ideal é pegar 10%. Pega fácil de 20 para o 22, 22,5 para o 24,5, 25. Ele pega fácil aqui. Então, toda vez que bater 10% daquela entrada específica que você fez, você faz a realização de pelo menos esse lucro de 10%. Beleza? Então é isso que eu queria deixar aqui. E pode ter certeza, pessoal, Baby Doge é uma moeda que promete, né? Muitos estão estudando outros projetos, eu entendo. Todo projeto tem tendência a subir, só que esse aqui é o mercado que tem liquidez. Ainda mais agora com essa notícia, né? Não só da eleição, da questão projeção de alta. A Baby Doge faltava ela listar na Binance, né? Então, ela listando agora na Binance era o que precisava para a gente, né, ter o resultado aí. Então, como eu falei, ó, tá aqui, ó, a Baby Doge agora, ela tá vendo? Ela subiu, ó, só que ela já teve aqui, ó, ela já teve 25,9. Ela subiu agora no 25,2. E agora ela tá o quê? 24,6. Eu vou colocar uma posição. Eu vou comprando de 3 em US$ 3.000. Só que eu sempre, como eu tô aqui na frente, né, na tela, eu vou comprando picado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou começar a colocar. Eu vou fazer 10 pedidos de US$ 600. E eu não compro tudo de uma vez. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô aqui com o saldo já caiu. Tá aqui, ó. US$ 645. Eu venho aqui, ó, me posiciono, vou colocar aqui, ó, não importa o valor. Eu vou colocar aqui, eu quero 10%. Então eu compro primeiro, eu compro e vejo a reação do mercado. Eu vou aqui, ó, eu vou comprar US$ 100. É o que eu vou fazer agora. Vem aqui, ó, o valor já está lá em cima, ó, 24.585. Posiciono aqui, ó, US$ 100. Vou fazer minha primeira compra.
e vou jogando, ó, Baby Doge pro outro lado. Ó, mas tá vendo, ó? Eu comprei, ele armou a ordem e agora ele preencheu, ó, já tá aqui, ó. Já tenho 40.675 Baby Doge, que representa aqui os US$ 100 que eu comprei. E vou olhando e vou comprando. Qual que é o meu direcionamento? Qual que é a minha visão de compra? É isso aqui, ó. É o desenho que a gente traçou aqui, ó. Tá certo? Ó? É isso aqui. Comprei aqui e vou dando uma olhada. O que que eu preciso fazer dentro desse círculo, é onde está andando o mercado, de preferência aqui e não no topo, eu vou comprar os meus US$ 600. E depois eu vou ficar atento ao mercado. Se ele posicionar aqui, se ele posicionar principalmente aqui, que vai ser difícil, tá, pessoal? Difícil ele chegar no 20. É só se ele perder os 70k. Senão ele vai embora. A Baby Doge já estava 32, 33. Tudo que a gente comprar aqui, ó, no 24, 25 a gente vai conseguir sair no lucro aí de mais de 10 a 15%. Beleza? Então é isso, comprar com consciência, com consistência, porque tem que ficar de olho, por isso que eu falo, não fica comprando muita moeda. Para quem já tem, para hold, beleza, mas usa a estratégia do jeito certo. Você entendeu? Ó que bacana aqui, ó. Lógico, é minúsculo, né? Mas você viu, ó, eu tenho US$ 600. Imagina se eu tivesse comprado tudo naquela hora que eu falei. 24.585, ele já tá 24.450, ó. Velhinha vermelha se formando e caindo. Imagina o seguinte, é isso que eu quero mostrar para vocês. É até bom que aconteceu ao vivo. Imagina se eu compro tudo, US$ 645. Fala, pô, eu comprei e tá caindo. Você entendeu? Não pode ter essa percepção para balanço emocional. Você tem que pensar assim: eu comprei, tomara que caia, porque eu tenho mais grana para entrar e conforme vai caindo eu vou comprando, porque o meu trade não vai ser day trade isso aqui, vai ser um trade de 2, 3 semanas. Então, o que eu comprar agora, nas próximas 2 semanas eu já quero sair com 10%. E aí vai da demanda do seu capital. Se vai ser uma entrada boa e alta, né? Se vai ser US$ 600, se vai ser US$ 3.000, se vai ser US$ 10.000 ou 50.000. Vai depender do seu bolso. Beleza? Então tá pontuado certinho, desenhado. Olhem o vídeo com atenção, sigam as estratégias e vamos lucrar na Baby Doge, tá certo, pessoal? Vamos aproveitar essa alta aí do mercado. Eu vou ficando por aqui, que vou começar a nova sala de aula e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!